Lucinda, com participação hoje aqui comigo, me ajudando. Lucinda, dia de Breaking News com economia. Eu acabo buscando de volta lá a Thaís Herédia, analista de economia, minha querida. Mas a gente tem outros temas importantes hoje da economia para tratar. E eu quero começar te ouvindo sobre esse relatório que o Fundo Monetário Internacional soltou hoje. É um relatório esperado, eles fazem visitas periódicas ao Brasil e esse relatório conta tudo que eles viram de bom e de ruim na nossa economia. É isso mesmo. Esse relatório, a gente pode até chamar um pedaço dele de uma espécie de check-up do sistema financeiro, do sistema bancário, especialmente dos países. O FMI faz uma avaliação em conjunto com o Banco Mundial. Ele olha para a situação bancária, financeira dos países e traz alguns insights, algumas recomendações. No caso brasileiro, ele chamou a atenção para o sucesso do PIX. Então, de um jeito simplificado de dizer, o FMI disse que o PIX é um sucesso. Ajudou realmente a trazer inclusão financeira para as pessoas, isso é uma verdade. Então, é um sistema que funciona, que é confiável. O ponto que ele alerta é que, para dar conta do desafio que toda essa transformação que o sistema bancário tem passado, tem experimentado, é preciso dar mais força ao Banco Central. É urgente garantir a autonomia financeira para o Banco Central, que é um projeto que está tramitando, mas até agora não foi aprovado de forma conclusiva. O governo ainda não deu a palavra final aí a respeito desse tema. Então, o que o FMI diz, Thaís, é que o Banco Central precisa estar equipado, preparado, bem constituído. A gente sabe que faltam funcionários hoje no Banco Central, tem um déficit de estrutura, de infraestrutura para o Banco Central. Então, o que o FMI diz é que é preciso olhar para isso e aprovar finalmente de forma definitiva esse projeto. O governo tem uma resistência enorme a esse projeto, já disse isso publicamente, tem um medo de perder poder sobre o Banco Central, já perdeu o poder sobre o exercício da política monetária e tem medo de perder o outro poder, sem entender que pode perder o próprio Banco Central, né? Assim, o Banco Central vai minguando porque não há orçamento suficiente. Agora, o FMI também trouxe boas projeções para a economia brasileira, inclusive uma leitura ali de curto prazo sobre a política fiscal. O Ministério da Fazenda até soltou nota dizendo, olha, o FMI está falando bem da gente. O FMI traz uma projeção, um cenário positivo de recuperação da economia, mas alerta também que a política monetária vai precisar ser conduzida de forma mais cautelosa, porque tem um incentivo fiscal, tem um gasto fiscal acontecendo, dando sustentação para a atividade. Então, e ele chama atenção, inclusive, para essa recente alta do preço do petróleo como uma variável importante para ser acompanhada. O relatório fala uma coisa de flexibilização da política monetária, mas muito mais no sentido de que o Banco Central precisa estar pronto para atuar caso os preços dos combustíveis comecem a trazer novas ondas de inflação, novas pressões aí sobre os preços. Então, ele traz, sim, a gente já conhecia esses números, né? Projeções mais positivas sobre crescimento econômico, mas ele tem alertas ali importantes também nesse sentido de que preciso ficar atento porque existem muitos fatores de risco, de preocupação que podem atrapalhar aí a evolução tanto da inflação como do crescimento da economia. Vamos falar de um deles. O petróleo passou dos $100 hoje. Pois é, Thaís. A gente, no começo de julho, não imaginava que teríamos de novo que falar sobre esse assunto dessa forma. Talvez por ingenuidade. Talvez. Ou por, assim, né, por uma esperança de paz e tal. Um excesso de confiança aí, né, na normalização das coisas, mas o fato é que a gente vai mostrar aqui no gráfico, o petróleo está acumulando uma alta de quase 40% nestes primeiros 23 dias de julho. Então, olha só como disparou. A gente viu no dia 1º de julho o petróleo valia $72 e hoje fechou ali em $100, chegou a ser negociado até acima desse patamar. E aí, com esse petróleo consistentemente subindo, como a gente vê, olha, uma escalada, né, bem firme, bem consistente,
o mercado voltou a discutir se realmente tem espaço para um corte de juros pelo Banco Central, como se imaginava. O mercado estava preparado para um corte de 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Copom e agora fica essa dúvida. A curva de juros ela ainda precifica, Thaís, alguma possibilidade de corte agora em agosto e diminuiu muito a chance de corte em setembro. Porque é isso, o petróleo em alta ele pode trazer inflação. Para aumento de preços, né? Para combustível, para alimentos, para transporte, para toda a cadeia industrial. Então, isso aqui é um ponto de bastante atenção. É verdade que com esse juro alto por tanto tempo, a gente já tem percebido um certo arrefecimento, tanto do consumo, a gente já tem visto a atividade econômica dar sinais de queda ali, né? De desaceleração. De desaceleração. Né? Então, talvez isso se contraponha, mas o fato é que esse petróleo em alta nesse patamar deixa todo mundo muito preocupado, muito cauteloso. Não é uma boa notícia e pode realmente atrapalhar a vida do Banco Central nesse processo aí de corte da taxa de juros. A gente tem um fechamento de mercado hoje? Vamos olhar a bolsa e dólar? Hoje o mundo todo, as bolsas americanas, os juros no exterior, os juros aqui, o mercado todo reagiu ao petróleo. Esse foi o assunto do dia. E a gente viu o Ibovespa cair 0,46%, apesar da alta da ação da Petrobras, que se beneficia da valorização do petróleo. A Petrobras ela não está sendo hoje suficiente para segurar os movimentos do Ibovespa. E o dólar subiu 0,63%. É assim, Thaís, a gente tem visto o dólar perder força no mundo em relação a todas as moedas. Tem toda uma discussão se o dólar continua sendo um ativo tão seguro, com todas essas idas e vindas do Donald Trump. Mas hoje a verdade é que o investidor achou por bem comprar dólar na dúvida, na incerteza, e isso explica essa valorização aqui do dólar em relação ao real.